Amém, Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículos 1, 2 e 3. Louvado seja o Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículos 1, 2 e 3. Quem encontrou o texto sagrado? Amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirene e Manaém, que fora criado por Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, disse quem? Disse quem? Ele diz assim: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Eu queria que você prestasse muita atenção a esse texto lido. Esse texto nos fala de uma igreja que foi tomada pelo Espírito Santo para enviar missionários ao campo. Esta igreja se consagrou e ela ouviu a voz do Espírito Santo mandando separar alguns homens para a obra missionária. Quando ela se consagrou, ela ouviu a voz do Espírito. O Espírito Santo diz aí: separai-me agora Barnabé e Saulo, que posteriormente vai ser conhecido como Paulo, para a obra que eu os tenho chamado. Repita a palavra, chamado. Separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. E eles se consagraram, e eles jejuaram, e enviaram aqueles dois homens para fazer a obra. O apóstolo Paulo, ele fez a partir daqui 3 viagens missionárias completas. E eu gostaria de nesta noite dizer a você que o apóstolo Paulo teve que enfrentar tanta dificuldade para fazer a obra que o Espírito Santo havia lhe dirigido, que na maioria das vezes hoje, quando Deus escolhe alguém para fazer uma obra, se começar essa pessoa enfrentar a dificuldade que Paulo enfrentou, desiste imediatamente. Porém, eu quero lhe dizer uma coisa: não desista e peça ao Senhor que faça com você como fez com Esdras, que Ele lhe conceda uma jornada feliz, uma viagem feliz, um ministério feliz, uma vida feliz, apesar das dificuldades, apesar das lutas. Não é o fato de eu enfrentar uma dificuldade que o Espírito Santo não me enviou. Um homem ou uma mulher enviados pelo Espírito Santo podem enfrentar tantas dificuldades no caminho, que se ele não pensar direito, ele diz assim: eu vou entregar, porque a perseguição está grande, a luta está grande, as dificuldades estão grandes. Isso é em tudo que você vai fazer. É no seu casamento, as dificuldades vêm, e se você não cuidar dele, logo você arrebenta com ele. É o emprego que você arranja, que você adquire, tudo que Deus dá para você fazer.
vai ter sempre dificuldades no seu caminho. E se você não for uma pessoa firme, logo você entrega os pontos e nada mais você vai fazer. Paulo e Barnabé. Paulo, nós sabemos mais dele do que de Barnabé. O que nós sabemos de Barnabé é que era um homem muito generoso, um homem muito dado às coisas de Deus. E o que nós sabemos de Paulo é que foi convertido sobrenaturalmente. E se preparou durante cerca de 3 anos e congregou regularmente numa igreja. E quando eles já estavam prontos, o Espírito Santo levanta-os para fazerem uma grande obra. Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. E jejuando a igreja e orando, versículo 3, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Esse foi o dia da chamada de Paulo. Esse foi o dia da chamada de Barnabé. Quem sabe aqui no nosso meio, nesse dia do pastor, tem alguém que Deus chamou para a obra, mas tem passado tantas lutas, que você já pensou em dizer ao pastor da igreja que tirasse você do rol de suas orações? Quem sabe você está aqui, lidera uma parte da igreja, um departamento da igreja, está enfrentando tanta luta, que você, Deus, tu não me escolheste. Porque uma luta dessa só se o Senhor não me escolheu. É o contrário, filho. Se Deus te escolheu, o diabo vai se levantar de todo jeito para ver se você para. Mas atenção para você que já aceitou Jesus, para você que tem um ministério na igreja, Jesus disse, escute, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Eu vou lhe mostrar algumas coisas que Paulo sofreu imediatamente à saída para a obra. Quem está me ouvindo? Imediatamente, a primeira coisa que ele enfrenta é um homem com o espírito de engano tentando perturbar Paulo. Olha na sequência do texto. Não fecha a Bíblia. Verso 4 diz: e assim estes, enviados por quem? Por quem? Olha bem, e assim eles, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciava a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinha também João, quem? João como auxiliar ou cooperador. 6, e havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam ali um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Repitam comigo, mágico, falso profeta, chamado, o nome dele? Verso 7, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si, a Barnabé e a Saulo, procurava ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador ou o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas
caíram sobre ele e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu. Aleluia! Creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Paulo e Barnabé, enviados pelo Espírito Santo, se encontram com um certo mágico, falso profeta de nome Bar Jesus. O texto diz que ele era um judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus. Esse cara vivia com o espírito de engano. Primeiro ele usava a arte mágica e se passava por profeta. Será que nós estamos passando um tempo assim hoje também? Oh, o tanto de macumbeiro dizendo que é pastor. O tanto de mágico dizendo que é pastor. Porque o mágico é simplesmente um ilusionista. Você sabe que tem gente hoje pegando aquele pozinho da morte, aquele kisuke de 10 centavos, mandando o povo orar e dizendo: eu vou transformar essa água em vinho aqui, que nem Jesus transformou. Aí manda todo mundo orar com os olhos fechados. Mas enquanto o povo está de olhos fechados, ele coloca o kisuke aqui dentro. E quando o povo abre os olhos, aqui virou o vinho. E esses mágicos se passam por profetas. Outra coisa que esse cara usava para enganar, além de ser mágico, era o nome dele. Alguém perguntava: qual o teu nome? É Limas, que o nome dele era Limas. Ele disse: eu vou trocar meu nome. Tem gente que gosta de trocar o nome. Meu nome de hoje em dia é Bar Jesus, que significa filho de Jesus. Filho de Jesus. Chegou o filho de Jesus. Então o homem, com o poder da mágica, transformando água em vinho, fazendo o impossível, e com o nome de Bar Jesus, vai enganar, vai se passar por Deus, vai passar-se por vaso de Deus. E quando Paulo começa a pregar, um cidadão chamado Sérgio Paulo, que governava uma das províncias ali de Roma, se interessou pela palavra, porque a Bíblia diz que ele era inteligente, e quem é inteligente se interessa pela palavra. Quando você vê uma pessoa que não gosta da Bíblia, é que ele não é inteligente, por mais estudioso que ele ache que seja. E na hora que Paulo começava a pregar, aquele governador, procônsul, chamado de procônsul, governava uma província, aquele homem disse: eu quero ouvir muito a palavra de Deus. E quando Paulo pregava, aquele homem chamado Sérgio Paulo, atendendo a palavra, ouvindo a palavra, o mágico entendeu que ia perder uma renda. O mágico chegou e disse: não escuta não, isso é tudo mentira, coisa do diabo. Eu sou filho de Jesus, eu sou Bar Jesus, você não já sabe. Mas eu quero ouvir o que Paulo está dizendo, o que ele está dizendo me cativa. O que ele está dizendo entra no meu coração. Não escute, não ouça, não ouça. O primeiro problema que Paulo enfrentou na vida foi com esse cara. O espírito do engano e da perturbação. Você tem pelo menos um chamado para ser um crente. E Deus pode ter para você também um chamado ministerial. O diabo vai levantar alguém para te perturbar, para tentar te afastar da fé, que nem aconteceu aqui. Paulo pregando e esse endemoniado querendo impedir que a mensagem que Paulo pregava entrasse no coração de Sérgio Paulo. Aqui nós temos duas situações. Aqui nós temos uma situação que pode parecer a sua, que é o ouvinte da palavra, gosta de ouvir a voz de Deus, porém
De vez em quando alguém te chama e diz: para onde você está indo? Você diz: estou indo para a igreja. E aquela pessoa usada pelo diabo vai fazer de tudo para lhe afastar da igreja. E eu vou lhe dizer uma coisa a você que é crente, olhe para cá. Tem um tipo de capeta hoje agindo que as pessoas precisam ficar atentas. Você sabe aquela mãe que diz assim: meu Deus, expulsa o capeta que está nos amigos de meu filho lá no mundo, que querem levar meu filho para droga. Aquele mesmo capeta entra no bocado de gente que diz que é crente, que era da igreja, que vivia na igreja. Aí eles se desviaram, eles ficaram desengrejados. Aí eles são usados pelo mesmo demônio para chegar para você e dizer assim: olha, você não precisa de igreja não. Olha, eu nunca disse que estou desviado. Vem para cá, rapaz, nós não precisamos estar na igreja todo domingo. Nós não precisamos estar na igreja todo final de semana, toda quarta. Isso é bobagem. Quer dizer, essas pessoas se dizem cristãs, porém desengrejadas. E tem até o papa desses desgraçados no Brasil aí, ensinando que para você ser crente, você não precisa de igreja. Agora olhe quem é que está liderando essa desgraça no Brasil. Quem está liderando essa desgraça no Brasil era gente famosa, que comandava muita coisa no meio evangélico no século passado, no fim do século passado. Caiu em pecado, não quis se levantar. Aí hoje vive tentando afastar da fé aqueles que estão na igreja. Eu quero lhe dizer a você, não tem como ser crente em Jesus Cristo afastado da igreja. Não tem como você provar que é um cristão se você não está na igreja. Esse negócio de se eu posso ser crente sem a igreja organizacional, como que você vai ser crente sem se reunir? E eu alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor, como disse o salmista. E o congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações, como disse o profeta Isaías. E não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns, que nem disse o escritor aos Hebreus. E a minha casa será chamada casa de oração, como disse Jesus de Nazaré. E como eu amo a habitação da tua casa, como disse o salmista Davi. Onde fica? Se você é um verdadeiro cristão, não aceite ninguém te influenciar para deixar de congregar. Esse cara endemoniado estava querendo afastar o outro de ouvir a palavra. Mas agora vem outro caso também. O pastor, o líder de grupo, o líder de departamento, quando se bate, se topa com esse tipo de demônios em pessoas, essas pessoas logo vão pensar em desistir. Ele diz uma coisa no altar, mas lá no meio do povo tem alguém que diz: é diferente. Ele diz uma coisa para o grupo dele, jovens, crianças, adolescentes, mas tem alguém que diz: não, é mentira, não escuta isso direito não. Ele escuta não, isso não. Quer dizer, ele informa, mas tem um desinformante lá. Ele ensina, mas tem alguém lá que diz que é totalmente diferente. Quer dizer, você vai encontrar isso em toda a sua vida, em qualquer coisa que você for fazer. Eu sou pregador do Evangelho há quase 30 anos. Integralmente eu estou fazendo 25 anos. E sei o que estou falando. Tudo que você vai fazer, toda igreja que você vai implantar, você tem certeza que é o Espírito Santo que está lhe mandando. Tudo que você vai fazer dentro da igreja, no departamento que for dentro da casa de Deus, sempre vai se levantar um contrário. Os homens e mulheres que são enviados pelo Espírito Santo têm que ficar atentos, porque a primeira coisa que Paulo enfrentou foi alguém se opondo ao que Paulo dizia. Agora eu quero dizer uma coisa a você. Está pensando que isso barrou Paulo? Paulo olhou e disse: que bagunça é essa aí? Quem é que está fazendo isso? Bar Jesus. E quem Bar Jesus? Filho de quem? Filho de Jesus. Cadê ele?
você não é filho de Jesus. Você é filho do diabo. O verdadeiro homem de Deus, cheio do Espírito Santo, ele não vai medir as palavras para falar diante de um acusador, de uma pessoa que está deturpando a palavra, não. Ele não vai parar e nem vai medir as palavras. Como é teu nome, menino? Meu nome é Bar Jesus, filho de Jesus. Você não é filho de Jesus, é filho do diabo. E estás perturbando os caminhos do Senhor. Mas também tem uma coisa, vai ficar cego. O mesmo Paulo que curava com o lenço, era o mesmo Paulo que abria a boca e dizia, vai ficar cego, vai ficar adoecer. O mesmo homem de Deus que dizia, vai ficar bom, e ficava, abria a boca e dizia, vai adoecer. Isso é muito sério. Porque às vezes nós pensamos que Deus só nos deu a autoridade para dizer, saia a enfermidade. Mas eu digo uma coisa para você. Lá na frente, não sei se teve muito a ver. Paulo disse, abençoe, mas não amaldiçoe. Eu acredito lá nas entrelinhas, que Paulo lembrou desse dia. Que se nós pronunciarmos diante de um desgraçado desse, uma maldição, pois ela pega. Pega. Se pronunciar, pega. Ó filho do diabo, vai ficar cego. Na mesma hora ele ficou, alguém me acuda, por favor. Mas diz a Bíblia que foi só por algum tempo. Ele não ficou cego toda a vida. Mas pegou. Se abrir a boca, Deus disse a Jeremias, eu te dou poder para plantar e para arrancar. Tem amém? Tem poder para plantar e para arrancar. Então Paulo disse, agora vou começar logo direitinho. Pá, vai ficar cego. Pronto, começou logo assim. O homem, Sérgio Paulo, quando viu aquilo, disse, eu quero é me converter a Jesus Cristo. Ó, se Paulo desiste, aquela alma tinha ido para o inferno, tinha ou não tinha? Diga para alguém que está perto de você, não desista. Tem muitas almas querendo ser salvas. E se você desistir, elas podem se perder. Não desista. Vamos povoar o céu. Tem duas mãos, sabe o que fazer agora? Glória a Deus. Então o homem de Deus, cheio do Espírito Santo, ele há de encarar essas oposições, sabendo que quem está com ele é maior. Aleluia. Me permita contar uma historinha, mas não é uma história, é uma história de fato. Há 22 anos, 23 anos, vai fazer 23 agora, nós começamos a pregar o evangelho naquela cidade. E as pessoas sempre visitaram bem a igreja, sempre indo. Tinha uma mulher que ela engrenou comigo, aqui tem essa expressão. Engrenou com minha cara. Ela ficou irada, porque a igreja crescendo faz raiva às pessoas, entendeu? Agora você quer ver uma igreja não ser perseguida, ela seja só aquela coisinha. Pronto. Agora ela, olha como está essa igreja, meu Deus, vocês fazem uma raiva, um capeta tão grande. Isso dá uma mentira lá fora, pastor está roubando, diácono está roubando, dá tanto falatório, está queimado Satanás. E essa mulher viu a igreja avançando e tudo, e ela barrando as pessoas no caminho. Você vai para onde? Para a igreja daquele maguinho, que eu era bem maguinho na época, eu tinha 52, 3 quilos na época. Magro, daquele um papo vento, só tinha bigode, coitado. Né? Tinha 23 quilos a menos, era gente, não era, né? Mas tem tanta coisa, enfebreado. O que eu queria dizer, eu dizia no meio da rua. E aquela mulher parava o povo no caminho e dizia, para onde tu vai? Para aquele magão lá, aquele maguinho? Aquilo não é gente não. Aquilo, ó, desde pequeno que eu vi, aquilo ali, desde pequeno que cantava Fuscão Preto para ganhar dinheiro, rapaz. É doido, rapaz, não vai não. Não vai, se for, não dê não, viu? Que eu duvido você sair de lá, você vai sair sem nada. Na estrada ela barrava. O nome dela era Dona Maria. Trabalhava no hospital em Brejo Santo. E eu comecei a me agoniar com aquilo. Mas rapaz, as pessoas vinham, mas pastor,
Lá tem uma mulher ali barrando a gente no caminho, dizendo isso, que o senhor vai roubar a gente. Eu digo, meu irmão, eu estou roubando você? Não, eu só estou pedindo. E eu peço mesmo, eu peço até você dar. Eu peço. Para a obra de Deus eu peço. Aí, passou o tempo. E eu comecei a orar por aquela mulher. Eu digo, meu Deus, esse capeta tem que desaparecer. Porque tem crente que deixa de dar a ajuda na obra de Deus por causa desse tipo de gente. Tem gente que para, isso não é verdade mesmo, ele está roubando mesmo. Ele está roubando mesmo, não vou dar não. Eu digo, Jesus, eu queria que o Senhor tratasse com ela, Jesus, bem de pertinho, daquele jeitinho que o Senhor sabe. Meu irmão, eu estava fazendo um culto numa sexta-feira, que eu faço um culto de libertação toda sexta-feira. Lá vem o mundo se acabando. Quem era? Dona Maria endemoniada. Na hora da Dona Maria chegou lá, nós colocamos a mão. Eu sem muita experiência em expulsar demônio, coloquei a mão e disse, sai demônio, ela saltou para trás, bateu com a cabeça, pufo no chão, que o mel de sangue desceu. Eu disse, Jesus do céu, matei a mulher. Daquele dia por diante eu botei 2 obreiros atrás de quando alguém foi expulsar um demônio. Ela deu para trás, levantou, quando levantou, digo, o Espírito Santo disse assim, ele não saiu não, está querendo enganar. Eu digo, está querendo enganar, Satanás? Aí o capeta disse, eu digo, pois cara, virou novo, pá, no mesmo canto, pá, cabeça no chão. Jesus, vou matar. Ela se levantou, fez assim. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Digo, aqui na Batista Maranata. Dona Maria, tudo bom? Ela disse, mas rapaz, eu estou aqui mesmo? Eu digo, estou. Como foi que eu vim? Eu digo, o cão que trouxe. Mas menino, veio para ser liberto. Jesus Cristo fez o cão lhe trazer. Para ela entender, né? Porque ela só entende se falar assim. Mas menino, ficou todo envergonhado aqui. Um monte de gente ali que ela dizia que não fosse para a igreja. Esse povo foi para casa, viu? Assim, 3 quedas daquela, 2 quedas. Foi para casa. Quando ela chegou em casa, eu digo, meu Deus, era para eu ter feito o apelo. Porque a Bíblia diz que se eu não fizer o apelo para você nos converter, se tem um demônio, fica com 8. Quando ela voltar domingo, eu estou ferrado. Quando foi de Jesus, o que é que eu faço? Quando foi domingo que eu olhei para a estrada, lá vem Maria. Lá vem Maria de novo. Quando ela chegou, sentou quietinha lá. Eu digo, olha, ela está quietinha hoje. Perguntei, alguém quer aceitar Jesus? Maria disse, eu quero agora. Eu entrego minha vida a Jesus agora. Pode aplaudir, você não quer? Pode aplaudir. Eu aceito meu Jesus agora. Maria se converteu. Maria se batizou e disse, Bispo Amaro, como é que eu faço para eu dar meu dízimo? Agora eu tiro o que ela tem. Agora eu vou dar vontade de eu dizer que o dízimo é 20% agora, para ela pagar o que ela tirou da... Quem está me ouvindo, dê glória a Deus aqui, gente. Aleluia! Ensinei aquela mulher a dizimar. Eu nunca vi alguém tão fiel nos dízimos que nem aquela mulher. Firmou-se em Jesus, me ajudou a levantar um templo. Para a honra e glória de Jesus, essa mulher mora em São Paulo hoje, serve ao Senhor de todo o coração e nunca mais abandonou a fé. Não desista se alguém lhe contradiz. Quem está com você é maior. Quem está com você é maior, meu filho. A semente que está em você é mais poderosa. A palavra de Deus aqui disse que Paulo insistiu pregando. Aquele homem foi castigado por um tempo, mas o governador se converteu. Então você não vai desistir, meu filho. Você está sendo enviado pelo Espírito de Deus? Então vá enfrentar a oposição. Vão se levantar contra você. Vão atirar pedra. Então o que é que você vai fazer? Vai continuar. Pessoas vão se converter. E o maior milagre é você convertido, meu filho. É você convertido, meu jovem.
porque o mundo está cheio aí de tanta bagunça, e o maior milagre é Sérgio Paulo ter se convertido. O que vai contar não é a oposição de Elimas, é a conversão de Sérgio Paulo. Eu não estou tanto preocupado com quem se levanta contra mim, eu estou alegre porque pessoas vão se converter, não vão resistir ao poder desse evangelho. Quantos podem dizer amém? Mas Paulo enfrenta um segundo problema. Está no versículo 13 em diante e diz assim: 2 horas aquele relógio não está certo. Não está certo aquele relógio. Não está, tudo bem, estou vendo aqui. Vamos lá, diz assim: partindo de Pafos, Paulo e os que com ele estavam chegaram a Perge da Panfilha. Mas João Marcos, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Olha outro problema. Vou ler de novo. E partindo de Pafos, Paulo e os que com eles estavam chegaram a Perge na Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Olha só, o cooperador desiste, o auxiliar desistiu. Sabe qual foi o segundo problema que Paulo enfrentou? Foi o problema da desistência. Aquele com quem ele contava: se eu não vou mais não. Eu acredito que esse cara ou estava com saudade de casa, ou não acreditou mais em sua chamada, ou ficou com medo do problema que já tinha enfrentado com o cara que ficou cego. Alguma coisa fez esse homem dizer: eu não vou não, Paulo. Paulo, não vou mais não. Desistiu. Ei, você que é líder de grupo, é tão triste você planejar uma coisa e na hora H, a pessoa que você contava desiste. Não sei se isso acontece muito aqui, mas lá no interior, a gente freta muito carro para visitar igrejas. No interior é assim. Por exemplo, nós temos a igreja central e nós temos 23 igrejas ao redor, nas cidades vizinhas. Aí eu prego nessas igrejas todas. Quando eu vou, eu gosto de fretar o carro para levar um bocado de irmãos. Meu querido, o carro cabe 50 pessoas. Aí na hora, 25 diz: não dá. Agora como é que paga esse carro? Meu Deus do céu. Porque é um ônibus para pagar. E toda semana, não é ruim isso? Encontro de casais. Eita, benção, meu Deus do céu, vai ter fogo. Ah! Fogo do céu. Quando é com 5 dias, eu não vou. Mas quem disse que ia ter um encontro de casais não pode desistir, porque se desistir, para os que ficam ali, ele é fraco. E diga comigo: eu não posso. Diga: eu não posso ser fraco. Sabe por quê? A Bíblia diz assim: se você for fraco no dia da sua angústia, a sua força vai ser pequena. Então você não pode ser fraco. Você tem que ir. Ajeita um jeito e paga. Ajeita alguma coisa e faz um negócio. Mas eu não vou desistir de fazer. Então Paulo estava fazendo a obra e o cooperador dele disse assim: eu desisto. Abandonou Paulo. Sabe o que é que você está aqui nessa noite, muitos de vocês estão passando? O problema do abandono. Tem gente aqui sofrendo o problema do abandono. Às vezes é uma mulher que é abandonada pelo marido, marido que é abandonado pela mulher, pais que são abandonados pelos filhos. O abandono da igreja, o abandono do dizimista, o abandono do auxiliar. E o que é que faz alguém abandonar? Maus conselhos, saudades do mundo, covardia, incredulidade e tantas outras coisas mais. Mas você pensa que Paulo desistiu? Tem gente que é tão fraco, não pode ninguém o abandonar, que ele vai contar miséria no mesmo dia. Então eu também não vou. Se tu não for, não vou, meu irmão. Eu dependo de tu. Eu dependo é de Deus. Eu dependo é do Senhor. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá.
Então Paulo disse: você não vai não? Vou não. Eu não vou não, vou voltar para Jerusalém, não vou mais nem para Antioquia. Aí eu pergunto, esse cara era de Antioquia, mas disse: agora eu vou para Jerusalém. Para que ele não voltou para Antioquia? É porque os desistentes são tão covardes que não querem voltar para a mesma terra para ninguém dizer nada com ele. Se ele voltasse para a igreja dele, todo mundo ia dizer: rapaz, você abandonou o homem, ele vai para Antioquia, para outro canto, pastor. Repara bem, para ninguém estar falando dele, para ninguém cobrar dele. Gente covarde não gosta de ser cobrado. Gente covarde não gosta de ser repreendido. Se ele voltasse para a igreja de Antioquia, os irmãos e o pastor iam chegar lá: ó, você deixou Paulo na mão, rapaz, ele foi para outro lugar. Esse tipo de gente é assim, ainda hoje está. Se você acochar um pouquinho em Antioquia, ele corre para Jerusalém. Tem alguém? Não tem gente assim? Acochou em Antioquia, eu não vou mais para Antioquia não, eu vou para Jerusalém. Como é que hoje isso se manifesta? Acosta na igreja batista, que ele disse: a assembleia me espera. Acosta na assembleia, a batista me espera. Acoste na igreja presbiteriana, para você ver, não aguenta pressão, ele não volta mais para Antioquia, porque ele tem medo de ser corrigido em Antioquia. Tem gente que não cria raízes, tem gente que não tem identidade, não sabe de onde é o João Marcos da vida. E esse tipo de João Marcos hoje está por aí dentro das igrejas. Ninguém sabe o que essa pessoa é. Essa pessoa não tem identidade, não sabe o que quer de sua vida. Se quer ser um pregador, se não. Se quer se casar ou não quer. Se quer ser um médico ou não. Se quer ser um missionário ou não. Não se firme em lugar nenhum. Acoste em Antioquia, que ele volta para Jerusalém. Porque ele não tem raiz, ele é covarde. Mas nem por isso Paulo parou. Vou dizer de novo, nem por isso Paulo parou. Se alguém que está com você desistiu, não volte com ele não, permaneça, vá em frente. Alguém está com você e desistiu, ele vai querer que você desista também, viu? Isso é uma seta do diabo para ver se você desanima. Prossiga. Olhe para a pessoa que está perto de você e diga assim: quem quiser desistir, desista. Eu estou caminhando. Repita que nem Paulo. Paulo disse: prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu lhe garanto, Paulo prosseguiu. Sabe quem está lá na frente esperando por Paulo? Timóteo. Eita glória! Fico doidinho, aleluia! Paulo prosseguiu. Sabe quem estava esperando lá na frente? Lídia, Dorcas, eita glória! Sabe quem está esperando Paulo lá na frente? Priscila e Áquila. Se João te abandonou, tem Áquila, tem Priscila te esperando. Deus não te abandona, vai sempre preparar alguém para você. Estão querendo aplaudir já, né? Vocês estão querendo aplaudir a Jesus já, né? Pode aplaudir Jesus. Glória a Deus. Eu duvido alguém desistir de estar com você e você avançar para lá na frente Deus não preparar 1, 2, 3, 4 para abençoar você. Eu duvido. Deus prepara. Escuta, deixa eu dizer. Eu vi esse baixo, eu me lembrei do negócio. Eu tinha um baixista na igreja. Desse cara que só falta fazer o baixo falar. Que gostava daquele play baixo. O cara era um craque. Mas desse povo que dá trabalho. Desse povo dá trabalho que quer adule para tocar, sabe como é? Oh meu Deus, eu não gosto de adular, que coisa de adulada no diabo. E ele ficava lá botando boneco. Aqui tem essa expressão, botar boneco. Vocês vão interpretando aí, o Espírito Santo vai fazendo a obra.
Oh, escute. O cara botou tanto na cabeça que só ele tocava. Um dia ele disse: eu quero saber se um dia eu deixar de tocar nessa igreja, quem é que vai me substituir? Repara o diabo. E eu disse: meu Deus do céu, se eu tivesse um contrabaixista aqui, que eu dava logo as contas dele ligeirinho. Mas eu não tinha. Um dia ele chegou na escola dominical e disse assim: hoje não tocarei, nem tocarei domingo, e nem sei quando vou tocar. E ainda digo: quero ver quem vai tocar nessa igreja e como será o louvor sem mim. Ai, miserável. Tu acredita que ele disse isso de frente à igreja? Aí os irmãos estavam tocando na banda, ficaram lá: meu Deus, como é que vai ser? Eu digo: não, ó, prossegue. Aqui canta só com um instrumento só. Não tem problema não, já que ele não quer. E se tem uma coisa de doido, ainda vem para o culto para eu saber como é que vai ser. Irmão, tem gente para todo mundo. Desistiu naquela hora. De repente, ele saiu. Tinha um menininho que sentava lá na igreja, bem pequenininho. Assistiu o culto, né? Parecia ninguém. Mas quando a banda estava tocando, ele estava lá, observando, doido para tocar. Eu não sabia, rapaz. Só que era um menino. O baixo era maior do que ele. Aí, você acredita que o irmão Edivânio, que é um lá da igreja: ô mané, é manezinho. Manezinho, tem vontade de aprender a tocar? Ele disse: eu tenho. Tenho vontade de tocar no baixo. Ele disse: se você deixar. Meu irmão, ele estava na igreja, o menino observando fazia tempo, como era que fazia, com os dedos. Pois pegue aí. O menino, quando pegou aqui, foi na cruz. Foi pegando. Ele não podia pegar no baixo, que era ele fazia: vá lá. Sabendo, né? Irmão, ele pegou os hinos todos. E de noite o culto estava preparado. Quando eu vi, eu digo: esse menino pegou. Edivânio disse: pegou. Disse: agora eu quero ver aquele filho chegar no culto hoje. Eu vou esperar ele na porta, aquele desgraçado. E fiquei na porta esperando. Lá vem ele, com a mulher dele, que era pior do que ele, ela. Chegou na frente da igreja, ele não falou com ninguém. Chegou na porta da igreja, a primeira coisa que ele olhou foi para o altar, para saber como é que estava o movimento. Chegou lá, o menininho com um baixinho aqui, tentando assim. Quando começou o culto, meu filho, os crentes só não arrastaram o pé, que não podia. Mas o menino tocou divinamente bem e passou anos servindo ao Senhor. Porque a obra de Deus não para. A obra é do Senhor. É o Espírito Santo, é o dono da obra. O Espírito Santo é o dono da obra, meu filho. Separe Barnabé e Paulo para a obra que eu tenho chamado. Quem separou foi Deus. Quem escolheu foi Deus. Como é que a obra de Deus ia parar por causa de um João ninguém? João Marcos era um João ninguém. Ele não desistiu? Desistiu é João ninguém. E se for Cícero Amaro, é Amaro ninguém. Se desistir é ninguém. João Marcos desistiu. Como é que a obra de Deus ia parar por causa de um mágico mentiroso? Se Deus tem todo o poder no céu e na terra, e não faz milagres de engano, mas faz milagres originais. Nós somos míopes na fé, porque achamos que um mágico velho lá, um Elimas velho, vai interferir. Interfere não, irmão. Achamos que um João velho lá vai desistir, vai atrás. Não, irmão, usa isso como motivo de você continuar. Eu sei como foi que eu fui chamado. Você acha que eu vou acreditar? Eu sonhei com tu hoje, irmão. Sonhei com você de madrugada. Diante de Deus, sonhei com você, indo atrás de mim, lá no hotel. Esse menino é uma bênção, Eu sei como foi que eu fui chamado para aceitar Jesus
E para ser pastor, para ser pregador, sei. Aí eu vou acreditar que qualquer pessoa vai destruir meu ministério? Jamais eu vou acreditar. Você não sabe como foi que você aceitou Jesus, não? Um bocado de vocês que estão aqui são crentes, já era para ter sido enterrado faz tempo. E Jesus está deixando você vivo, por causa de sua fé, por causa do poder de Deus. Como é que uma miséria qualquer endemoniado vai poder contra você? Maior quem está com você, rapaz. Estão se levantando contra você, deixe se levantar, você tem fruto. Só estão atirando pedra em você porque você frutifica. Eu nunca vi um menino atirando pedra num pé de manga sem manga. Tem que ter manga para ele atirar pedra, tem que ter fruto para atirar pedra. Se você está dando fruto, o diabo vai se levantar. Mas fiel é o que te chama, o qual também o fará. Eu vou ficar perturbado com isso, eu vou desistir por causa de um João velho, de um Elimas velho, de um infantil que não quis me acompanhar. Meu querido, tem gente que bate o pé para ver se comanda você, para ver se você desiste dos seus propósitos. Você diz, eu vou me casar, mas não vai faltar alguém que diga, meu filho, é tão difícil se casar. E ele casou. Ele não casou? E não deu certo? Eu vou abrir uma igreja, é tão difícil abrir uma igreja. Eu sei que é difícil mesmo. Mas as coisas fáceis, a Bíblia diz que tome cuidado. Diz que as coisas que são adquiridas sem ser à custa de muito trabalho, essas se destroem. Eu estou falando para alguém nessa noite aqui, que Deus tem usado, tem levantado, tem abençoado, mas você está querendo desistir por causa de um enganador, por causa de um covarde. Nós vamos encontrar gente enganando, nós vamos encontrar gente covarde. Nós temos que ter cuidado com isso. Não podemos deixar os covardes e os enganadores soterrarem o que Deus levantou para nós. Não podemos fazer isso. Ou você não está lembrado como foi que Deus lhe chamou? Deus lhe colocou aqui, você é fruto de um milagre, meu filho. Muitos que estão aqui já escaparam de enfermidades que já levaram outros e outros e outros, e você escapou. Por que você escapou? É alguma coisa que Deus tem na sua vida. Você está vivo porque Deus tem alguma coisa na sua vida. Então você vai deixar um João Marco lhe atrapalhar? Olhe bem pertinho para alguém que está perto de você, se você puder, e diga assim: você está aqui por causa de um milagre. Muita gente que já passou o que você passou, já não estão mais na terra, morreram. E sabe por que você está aqui? Porque Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um plano na tua vida. A igreja vai glorificar, vai exaltar aquele que vive e que reina para sempre. Separai-me agora, Barnabé e Paulo, homens que não desistem, homens que avançam, homens que acreditam mais na chamada de Deus do que na perseguição de Satanás. Homens que acreditam mais na unção do Espírito Santo do que na perseguição de Satanás. Diz a palavra de Deus: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo com a destra da minha justiça. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Somente com os teus olhos tu olharás e verás a recompensa dos ímpios. E quem toca em ti, toca na menina dos meus olhos, diz o Senhor. Deus nos chama, mas não garante que o caminho vai ser sem pedras. Deus nos chama, mas não garante que o caminho vai ser sem espinhos. Haverão espinhos, pedras, empecilhos. Para quê? Para nos testar. Nos testar. E se nós formos fortes, nós vamos ver tudo caindo por terra. Se você vê na trajetória de Paulo, nas suas viagens, aí na frente vai aparecer gente apedrejando, atirando pedra em Paulo. Apedrejaram ele uma vez tão fortemente que eles disseram: está morto, joga lá dentro daquele buraco lá que está morto.
aos discípulos que ele já tinha ganhado para Jesus, chegaram lá: Senhor, levanta Paulo. Levanta Paulo, ele está todo apedrejado. Daqui a pouco Paulo começou: glória, oh glória. Se levantou, sacudiu a poeira e disse: vamos pregar na cidade vizinha, que lá tem almas para a gente ganhar para Jesus. Foi pregando, foi para outro lugar. Daqui a pouco levanta uma feiticeira. A feiticeira! E olhe que ela não dizia que era do capeta. Quando toda vida é o diabo, é sujo, é enganador. Ele não mente direito não. Ele mistura mentira com verdade. Porque a pior mentira é aquela que é misturada com a verdade. Lá vai Paulo com a Bíblia na mão. A mulher endemoniada, o espírito maligno dela, o espírito de adivinho dizia: olha só, um servo de Deus. Oh, meu irmão, Paulo baixou a cabeça e passou. Se fosse muitos de nós diziam: glória a Deus, Deus está usando essa profeta. Lá vai Paulo no outro dia passando, lá se vai um servo do Deus vivo. E Paulo começou a coçar a cabeça. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Lá vai um homem: cale sua boca, capeta do inferno. Cale sua boca, sai dela, espírito de adivinhação. Pois não parece com profecia? O espírito da adivinhação parece com profecia. Sai dela, espírito de adivinhação. Sai! A moça tornou. Aí aquele povo que era acostumado a jogar na loteria, que ia lá todo dia para saber o número, eu no jogo do bicho, que bicho vai dar hoje? Ela dizia: joga no Guará. Joga no Guará que tu acerta. Aí ela não adivinhava mais, ela dizia: joga no cachorro. Aí não dava. Aí então acabou com toda a esperança de lucro. Tentaram atrapalhar Paulo de todo jeito. Quase matam Paulo nesse dia. Pegaram ele e jogaram num tronco. Amarraram num tronco. Jogaram dentro de uma prisão fétida, úmida, escura. Mas a Bíblia diz que de madrugada, naquela prisão amarrada no tronco, coloca aí o sol, meu filhão. Glória, glória, aleluia. Para não, meu filho, quem é chamado não para não. Aleluia, glória, glória. Amarrado no tronco. Aleluia, mais forte. Glória, glória, aleluia. Vencendo. Amarraram as mãos e esqueceram de tampar a boca do homem. Por isso que ele disse: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está. Quando ele começou a louvar a Deus dentro da prisão, entrou uns anjos lá dentro da prisão, começaram a quebrar tudo, quebra a porta, quebra tudo, arrebenta com tudo. Houve um terremoto naquela prisão. Quando o carcereiro viu aquilo, pegou a espada e disse: vou me suicidar agora, vou me matar, porque se eu não me matar, o capitão me mata, é melhor me matar logo. Aí Paulo disse: para, nós estamos aqui, nós não fomos embora não. Ué, como vocês não foram embora? Não fomos embora porque nós não quisemos ir. Se quiséssemos ir, teríamos ido. E como foi que vocês saíram? Um terremoto veio de Deus. Jesus Cristo veio buscar nós e tirar-nos da prisão. O carcereiro se ajoelha e diz: o que posso fazer para ser salvo? O que posso fazer para ganhar a vida eterna? Não barra não, meu filho. Eu duvido quem é que destrói a igreja. Não tem capeta na terra para destruir essa palavra não. Paulo disse: creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. O homem se converteu, vidas foram salvas. E Paulo, quando Deus o levou, ele era muito idoso. Ele disse: eu vou agora, sabe por quê? Porque eu combati o bom combate, eu completei minha carreira. Sabe por que ele completou? Porque ele não desistiu. Tem gente que não completa a carreira, não é mentira. Eu completei minha carreira. Completou não, tem muita coisa para fazer ainda. Elias pensava que tinha completado a carreira quando estava na cova. Deus disse: completou não, ainda vai ungir reis e profetas. Louvado seja Deus.
gente aqui pensando que já vai morrer. Terminou a carreira. Ainda não. Paulo só entregou os pontos quando disse assim: e agora eu completei a carreira. Combati o bom combate. Por que bom combate? Meu Deus, pedradas, perseguição, mentira, oposição. É um bom combate? É. Sabe por quê? Porque é um combate que você faz ao lado do Senhor. O Senhor da guerra, Jeová da guerra, aquele que é teu escudo, aquele que dele está escrito no Salmo 46: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e um socorro bem presente na tribulação. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e espumejem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, e ele levantou a sua voz, e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra, quebra o arco e despedaça a lança, e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.